Amém, meus amados? Muito bem, hoje nós começamos uma série chamada Evidências. Deixa eu te falar, para você entender o que é uma evidência. Por exemplo, existe uma profissão, por exemplo, chamada arqueologia. Então, os arqueólogos, eles escavam lugares antigos, procurando artefatos antigos e evidências que comprovem o que são aqueles artefatos. Então, às vezes, um arqueólogo antigo faz uma escavação e encontra lá uma múmia, não é? Encontra uma pirâmide, dentro daquela pirâmide uma múmia, lá no túmulo daquela múmia, nomes escritos, e com aqueles nomes escritos eles podem comprovar então de quem é aquele corpo que está ali. Você está entendendo? Então, todos aqueles escritos que estão ali, o lugar onde foi aquilo foi encontrado, são evidências de a quem pertenceu aquele corpo. Você está entendendo? Isso são evidências. Então nós vamos falar sobre evidências, mas não esse tipo de evidência. Um outro tipo de evidência que deve estar presente nas nossas vidas para confirmar se nós temos ou não temos uma crença certa, se nós vivemos ou não vivemos um cristianismo certo. Então, para começar a mensagem de hoje, eu quero que você imagine comigo. Eu fundei essa igreja, estou pastoreando essa igreja por todos esses anos, mas todo mundo sabe que eu tenho um chamado missionário, eu tenho enviado missionários a outros lugares, e eu mesmo vou a muitos outros lugares plantar novas igrejas onde o evangelho não chegou ainda. Imagine você então que eu me mudei daqui, e passaram-se 5 anos, eu escrevo uma carta para vocês, para a igreja toda, uma carta para ser lida aqui na frente. Carta do pastor Gilson, que está escrevendo agora, lá da Índia para nós. Daqui a 5 anos. Aí imagine você que essa carta eu estou falando de como eu e a minha esposa e os meus filhos, de como nós nos lembramos de vocês, tá certo? Você consegue imaginar isso? O apóstolo Paulo fez exatamente isso com a igreja dos Tessalonicenses. E olha o que foi que ele escreveu na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine você, daqui a 5 anos, você recebe uma carta minha e da minha esposa, onde eu e a minha esposa, os meus filhos, nós estamos escrevendo essa carta, e eu escrevo para você como está aí nos telões. Olha, nós nos recordamos de vocês diante do nosso Pai, né? Nos recordando da operosidade da vossa fé, ou seja, que vocês têm uma fé que opera. É uma fé viva, não é uma fé só de boca. Eu estou aqui na Índia agora com a Aline, minha esposa, e me recordando da fé operante que vocês têm. Também me recordando da abnegação do vosso amor. Ou seja, vocês têm um amor abnegado, vocês têm um amor que se nega, vocês são pessoas que negam a si mesmo em favor do próximo, vocês são pessoas que sacrificam a si mesmo em favor do próximo. Imagine eu escrevendo essa carta para você. Olha, eu estou aqui tão longe, me lembrando agora da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da vossa esperança, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende que isso seria um elogio maravilhoso para você? Isso foi um elogio maravilhoso do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica. Ele está falando, nós nos recordamos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança.
em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era uma igreja que estava muito bem no conceito de Paulo. Agora, imagine você que passou-se mais um tempo e então o apóstolo Paulo escreveu outra carta. Ou trazendo para a gente, imagina que passa mais 1, 2 anos, eu e a minha esposa escrevemos para vocês outra carta. E interessante que também no capítulo 1 e no mesmo versículo 3, só que agora da segunda epístola, olha o que o apóstolo Paulo falou. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então imagina que eu escrevi aquela carta para vocês lá da Índia, falando com vocês, olha, eu fico me lembrando de vocês diante de Deus, da operosidade da vossa fé, como que a fé de vocês opera, e da abnegação do amor de vocês, como vocês se negam em prol do outro. Aí imagina que 2 anos depois, eu escrevo outra carta, e eu estou falando, olha, eu não tenho outra coisa para fazer, eu tenho que dar graças a Deus a respeito de vocês, porque eu só estou ouvindo falar o seguinte, que a fé de vocês está crescendo sobremaneira, e que o amor de vocês uns para com os outros só vai aumentando, só está aumentando. Em outras palavras, vocês estão demais. Está entendendo o que eu estou falando? Então o apóstolo Paulo fez esse elogio para esta igreja e depois na sua outra carta, ele complementou esse elogio dizendo, o que estava bom ficou ainda melhor. Muito bem. Hoje desses elogios todos, que são evidências de um cristianismo verdadeiro, nós vamos falar só do primeiro elogio. Fala comigo, a operosidade da vossa fé. Irmãos, tantas vezes pessoas dizem que têm fé, mas uma fé que não opera. Pessoas vivem falando que têm fé, mas a fé não opera. Eu quero te perguntar, que fé é essa que não opera nada? Para que serve uma fé inoperante? Por exemplo, nós temos essas luzes aqui, está vendo essas luzes? Essas luzes estão aqui para cumprir uma função. Lá atrás tem uma pessoa que opera essa luz. Então, eu vou falar aqui para essa luz fazer algumas coisas e a luz vai ter que fazer, certo? Então, vamos lá. Eu quero que essas luzes mexam aí agora, assim. Olha que legal. Uau. Eu quero que as de baixo mexam também, assim. As de baixo agora, mexam. Olha, que legal. Agora eu quero que pisque. Que as luzes pisquem assim, ó. Olha. Você está entendendo? Veja bem. Se eu falo, eu quero que a luz mexa, e ela não mexe, não adiantou nada. Se eu falo que eu quero que a luz pisque e a luz não pisca, não adiantou nada. Isso aqui está aqui para cumprir uma função. Isso aqui está aqui para trazer beleza a esse ambiente. Isso aqui está aqui para trazer beleza, para trazer emoção a esse ambiente. Mas se de repente eu falo, pisca a luz não pisca. Eu falo, mexe luz, a luz não mexe. Então nós gastamos dinheiro à toa com a luz. Você está entendendo? Porque você tem uma luz que não funciona. Muita gente tem uma fé. E quando elas precisam da fé, ela fala, pisca fé. Olha a fé. Não pisca. Mexe fé. Não mexe. A fé não opera nada. A fé não faz nada. E isso não agrada a Deus. Porque o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos uma fé operante. Se nós tivermos dentro do nosso coração, não, eu tenho fé. Deus sabe que eu tenho fé. Eu não preciso fazer nada, nem mostrar nada para ninguém. Você sabia? Isso é totalmente errado. Porque a fé sem obras é morta. Você está entendendo?
Amém? Então nós precisamos ter uma fé que opera. Quantos aqui querem amar a Deus, querem servir a Deus, querem agradar a Deus? Amém? Então o que a Bíblia diz sobre fé? Hebreus 11:6. Lê comigo lá no telão, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então é impossível agradar a Deus sem fé. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for piedoso, no sentido assim, de cuidar das pessoas, no sentido de frequentar um culto, mas você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Se você for muito amoroso, mas não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Se você for uma pessoa simpática, educada, não faz mal a ninguém, mas não tiver fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5:7. Vamos falar em voz alta esse texto, vamos lá? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Uau, vamos falar de novo? Visto. Seja bem sincero com você mesmo. Esse versículo é uma verdade na sua vida? Visto que eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por fé. Visto que eu ando por fé e não pelo que vejo. Não são as circunstâncias que regem a minha vida. Não são as circunstâncias que regem a minha vida. Eu ando por fé. Isso é uma verdade na sua vida? Então, o assunto de hoje é a operosidade da nossa fé. Fala comigo assim: eu quero ter uma fé que opera. Muito bem, mas eu quero te dar muita esperança a respeito da sua fé, amém? Primeira esperança que eu quero te dar é que a sua fé pode crescer, amém? Você não está destinado a viver toda a sua vida no nível de fé que você tem hoje. A sua fé pode crescer. Você se lembra do elogio que o apóstolo Paulo fez aos Tessalonicenses? Vamos ler de novo lá, 2 Tessalonicenses 1:3. Olha o elogio que ele fez, ó. Vamos ler em voz alta? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Segundo aos Coríntios 10:15, olha o que o apóstolo Paulo falou. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Fala comigo, crescendo a vossa fé. A nossa fé pode crescer. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós devemos ter em vista sempre o exercício da nossa fé. Por exemplo, falando de dinheiro. Uma época, eu era bem adolescentezinho, e eu queria ter fé para comprar um violão, certo? Eu sempre gostei de comprar as minhas coisas, em vez de pedir meu pai e minha mãe. Eu queria ter fé para comprar um violão. Aquele violão, naquela época que eu comprei, custava 2 salários mínimos. Seria hoje como R$2.000, certo? Eu era um adolescente, aquilo era muito para mim. Mas eu tive que ter fé para conseguir aquele valor para comprar aquele violão. Mesmo que fosse pouco aos olhos de algumas pessoas, para mim aquilo era muito naquele momento. Você está entendendo? Nessa área de finanças, a minha fé foi crescendo, a minha fé foi crescendo, a minha fé foi crescendo, a minha fé foi crescendo. Quando eu me tornei jovem, eu tive que ter fé para sair da minha cidade, deixar para trás o meu pai, a minha mãe, o meu emprego, o meu sustento, tudo que eu tinha, me mudar para o Ceará, sem dinheiro, sem emprego, sem sustento, para pregar o evangelho e plantar essa igreja. A fé aí já era outro nível de fé, porque agora eu não precisava mais de R$2.000 para comprar um violão.
Eu precisava de muito mais do que R$2.000 todo mês para me sustentar, sustentar a minha esposa, você está entendendo? Sustentar minha família, investir no ministério. Então, a minha fé teve que ir crescendo. Hoje, é muito comum para mim ofertar milhares de reais na vida de pessoas, em pessoas que precisam, comum. Semanalmente eu estou fazendo isso. 1.000 aqui, 2.000 ali, 5.000 ali, 4.000 ali, 1.000 ali. É sério, pastor? É sério. Se eu faço isso semanalmente, faço. Se eu fiz isso essa semana, fiz. Fiz sim, senhor. E para mim é comum, porque é uma área que a minha fé cresceu. Pastor, e como é que você é sustentado? Como é que Deus te sustenta, amado? Se eu te contar, você vai dar muita risada ou você vai me chamar de mentiroso. Mas aparece dinheiro no envelope debaixo da minha porta. Gente deposita dinheiro na minha conta que eu não sei de onde vem. Para mim é comum e simples. Mas a minha fé teve que ir crescendo a respeito disso. Você está me entendendo? A primeira vez que eu orei por um enfermo foi após uma conferência de cura. E um pastor me chamou e orou por mim e falou: eu estou orando por você, para que você receba esse dom de curar os enfermos. A Bíblia diz que cura é um dom, um daqueles 9 dons citados. Veja bem, eu recebi aquela oração e saí dali querendo orar por alguém que estava enfermo. É claro que eu não queria encontrar nenhum tetraplégico, ninguém em fase terminal, mas eu queria orar por alguém. Então eu fui para a casa de um irmão que tinha uma moça lá que era adolescente, que ela tinha um problema na perna, era uma dor forte que ela sentia na perna. E eu falei com aquela moça: Deus vai te curar hoje. Ela falou: amém. Eu falei: eu vou orar, mas não sou eu que vou te curar, é Deus que vai te curar. Sabe o que aconteceu? Eu orei por ela. O que você acha que aconteceu? Ela foi curada de um problema simples, mas é a fé que eu tinha naquele momento. Hoje, quem já caminha comigo há muito tempo sabe, eu posso falar de tantos milagres que Deus fez. Eu já orei por tantas pessoas, às vezes em fase terminal, que Deus curou. Eu já orei por surdo de nascença, que Deus curou. Eu nem sei quantas pessoas eu já orei com câncer, que Deus curou, que o caroço da pessoa desapareceu na hora. Hoje, mas a minha fé teve que ir crescendo. E eu estou te falando isso para que você tenha esperança, porque a sua fé pode crescer. Nós não vamos aprofundar tanto nisso aqui agora, mas eu quero te falar, a sua fé cresce quando você está a sós com Deus no seu tempo de oração. Como diz Judas 20, quando você está orando no Espírito, você está edificando-se sobre a sua santíssima fé. A sua fé cresce quando você ouve testemunhos. A sua fé cresce quando você ora e vê que a sua oração foi respondida. Então a sua fé cresce. Você está entendendo o que eu estou falando? A sua fé cresce cada vez que Deus te dá uma palavra específica. Quem já ouviu falar que a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra? Você já ouviu falar disso? Aquela palavra ali não é logos, não é a palavra escrita, é rema. Cada vez que Deus te traz uma palavra revelada, a sua fé vem, ela cresce. Mas eu não vou aprofundar muito nisso, eu só quero que você tenha esperança, porque a sua fé pode crescer. Talvez você não está fazendo grandes coisas hoje, mas você vai fazer coisas maiores e maiores e maiores e maiores, no nome de Jesus. Amém? 1.2. Na fé correta, combatemos firmados na promessa. Combatemos firmados na promessa. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas. Repete isso comigo, combate firmado nelas. Nelas o quê? Nas profecias das quais ele foi objeto, ok? Fala de novo, combate firmado nelas. O bom combate. Amém? Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja bem o que eu quero te dizer. Tantas pessoas
batalham por coisas que não são para elas. Tantas pessoas batalham por propósitos que às vezes são até opostos aos propósitos de Deus para a vida delas. Vou te dar um exemplo. Davi foi rei de Israel, correto? Quem quis que Davi fosse rei? Deus quis. Foi Deus quem falou com Samuel para ir à casa de Jessé, porque Deus tinha se provido de um rei na casa de Jessé, e esse rei era Davi. Então Samuel foi lá e ordenou Davi rei de Israel. Muito bem, Davi sofreu, Davi passou tribulações, Davi passou por perseguições, Davi matou gigante, Davi se escondeu em caverna, Davi passou por muito problema, mas se manteve firme, se manteve fiel ao Senhor e chegou a ser rei. Tudo bem? Tudo bem. Vai que eu endoido e eu falo assim, eu vou ser rei de Israel. E aí eu começo a aplicar na minha vida os mesmos princípios que Davi aplicou. Eu pego um avião, me mudo para Israel, começo a fazer campanha política e dizer, Deus me falou que eu vou ser rei de Israel. Eu tenho o mesmo coração de Davi e eu vou ser rei de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso lutar por isso a minha vida inteira e nunca ser rei de Israel. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo gente dando murro em ponta de faca, batendo com a cara na porta, e a pessoa está, entre aspas, aplicando fé que uma coisa vai dar certo, mas aquela coisa, nem de longe, é a vontade de Deus para ela. Então você quer ter uma fé operante? 1, 2, 3, 5, 10, 50, 200, agora está aumentando. Você quer ter uma fé operante? Então você precisa aprender a colocar a sua fé em prática nas promessas que você já recebeu de Deus. Eu não vou lutar para ser rei de Israel. Eu vou lutar para ser um pastor em Fortaleza, que vou pregar o evangelho e vou ganhar milhares e milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas e vou enviar centenas de missionários ao redor do mundo, porque este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho em todas as nações. Então eu vou cooperar com isso que Deus está fazendo e que é promessa de Deus para a minha vida. Eu não vou combater para ter aquilo que Deus não me prometeu, mas eu vou combater para ter aquilo que Deus prometeu a mim. Muitas pessoas recebem promessas e aquela promessa não encontra fé no coração dela. Às vezes ela não se acha digna de receber a promessa. Às vezes um profeta, um homem de Deus vem e te entrega uma promessa, quando ele acaba de falar, você pensa assim, esse cara é doido, ele não sabe com quem ele está falando não. Isso já aconteceu no passado, você se lembra? Aquela mulher que Eliseu foi lá, ela não podia ter filho, você se lembra daquilo? E ele perguntou ao servo, o que a gente pode fazer por essa mulher? Ela não tem filhos. Aí ele chamou ela e falou com ela assim, olha, daqui 1 ano você vai dar à luz a um filho. Você lembra da resposta que ela deu para ele? Ela falou com ele assim, não minta para mim. Não minta para mim. Quando o Senhor fala com você, te entrega uma promessa, eu vou te usar para levantar pessoas que vão às nações. Aí você fala, não minta para mim, Senhor. O Senhor está... Viaja não, Senhor. O Senhor errou o endereço, não sou eu não. É muito importante que, ao receber uma palavra, essa palavra encontre fé no seu coração, para que ela possa nascer. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O povo de Israel recebeu uma promessa de que eles iam entrar naquela terra prometida, mas a palavra era verdadeira, mas não encontrou fé em seus corações. E aquilo se perdeu, porque não houve fé. Você quer ter uma fé operante? A fé operante luta firmado nas promessas que o Senhor te deu. Podemos ouvir qualquer promessa,
qualquer profecia a nosso respeito, se isso não encontrar fé no nosso coração, isso não pode se cumprir. Da mesma forma que ficar aplicando fé para aquilo que não é vontade de Deus para a sua vida, é inválido. Vai ser uma fé vã que não vai ser operante. Vocês estão entendendo, amém? Muito bem, 1.3. A fé opera com a longanimidade. Fala isso comigo aí. A fé opera com a longanimidade. Hebreus 6,12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Para que não vos torneis indolentes, indolentes é preguiçoso, corpo mole, barriga branca. Para que não vos torneis preguiçosos, indolentes, mas imitadores daqueles que o quê? Imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Fala comigo, fé e longanimidade. Longanimidade, longo ânimo, ou seja, você sabe esperar. Você tem um ânimo longo. Por que você tem que saber esperar? Você lembra o que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que... Então, se você quer ter uma fé operante, você tem que aprender a esperar. Deus me disse que eu ia plantar uma igreja poderosa em Fortaleza. Eu era ainda um adolescente lá em Minas Gerais. Muito bem. Aí você acha que eu me mudei para cá adolescente, estalei o dedo, bati palma, olhei para o céu e falei, cadê a igreja, Senhor? Você acha que foi assim? Você acha que eu cheguei aqui, esse terreno já estava aqui separado com um lacinho vermelho, amarrado no portão com a placa branca escrita para Pastor Gilson? Você acha que foi assim? E você estava tudinho na porta esperando para entrar? Estava não. Eu tive que pegar aquela promessa e combater, firmado nela. E foi muito combate, meu amigo. Foi combate nas madrugadas, foi combates em jejuns, em vigílias, noites e 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 noites, noites, madrugadas, semanas, meses, orando, jejuando, clamando a Deus. Combatendo, firmado nas promessas, evangelizando, de porta em porta, visita um, visita outro, aconselha um, abre célula aqui, abre célula ali, coloca um novo líder aqui, um novo líder lá, treina a gente aqui, combatendo para herdar as promessas. Para herdar as promessas. E aí aconteceu de um dia para o outro? Não. Eu tive que esperar. Você quer ter uma fé operante? Você precisa aprender a orar e esperar. Eu já orei? Vai acontecer. Eu já orei? Vai acontecer. É pela fé e pela longanimidade que se alcança as promessas, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu quero que você tenha uma fé que opere com a longanimidade. Amém? A última coisa que eu vou falar hoje, 1.4, a fé é equilibrada. Deixa eu te falar o que é a fé equilibrada. Às vezes, a pessoa vem aqui num culto como esse, ouve uma palavra a respeito de fé. E ela fala assim, ó, eu vou sair daqui agora e de hoje até amanhã, 6 horas da tarde, eu vou ganhar 5.000 almas para Jesus. Pode acontecer, tomara que aconteça. Mas, o que eu tenho aprendido na palavra e ao longo da história, é que a sua fé
vai crescendo, 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 crescendo. Que a vereda do justo é como a luz do amanhecer que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Eu falei que eu já orei por muitas pessoas em fase terminal que foram curadas, mas eu comecei orando por aquela dorzinha na perna. Você está entendendo? Então olha o que diz Romanos 12:3. Vamos ler em voz alta esse texto, olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então veja bem, Deus já te deu uma medida de fé. Ande hoje na medida de fé que Deus já te deu. Exerça a fé na medida que Deus já te deu. Deus já te deu fé para dor de cabeça? Começa a procurar o povo com dor de cabeça e orar por eles. E deixa a sua fé crescer. Você está entendendo? Agora, pastor, então é proibido eu orar por uma doença que Deus nunca me usou para curar? É claro que não é proibido. Mas você tem que tomar cuidado, é para você não se frustrar quando você for lidar com uma situação que você ainda não alcançou. Porque muita gente fala assim, eu orei, Deus não me respondeu, então Deus não gosta de mim. Não é assim. Eu já passei por situações de fé muito difíceis, onde eu orei por situações muito difíceis. Eu já tive muitas orações que não foram respondidas. No entanto, eu não parei de orar e nem vou parar de orar. E vou continuar na presença de Deus e vou continuar me dedicando em fé, até que a minha fé possa alcançar aquele patamar. Você está entendendo? Então eu quero dizer com você uma coisa. Uma evidência de que você é um cristão autêntico é que você vai ter uma fé operante. Você conseguiria listar agora em um papel 5 coisas que você operou pela fé? Isso aqui aconteceu pela fé. Eu orei, eu apliquei fé, eu agi pelos princípios da palavra e aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Pela fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você está me ouvindo? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Tem gente que vive uma vida toda calculada, a vida é como um cálculo matemático. Isso aqui assim, isso aqui eu faço assim, isso aqui eu faço assado, isso aqui vai ser assim. Deixa eu te falar uma coisa. A fé é muito diferente de um cálculo matemático. Muito, muito diferente. Passos de fé são difíceis de ser tomados, na maioria das vezes. Quando você vai ler a natureza da fé em Hebreus 11, você vai perceber que nada que aqueles homens fizeram pela fé foi fácil. Para Abraão, não foi fácil oferecer Isaac. E ele ofereceu pela fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pela fé. Você vai ver ali falando daqueles homens que pela fé, está escrito lá que eles foram presos, que eles apanharam, que eles foram cerrados ao meio. A fé muitas vezes pode nos levar a situações que não são fáceis. Mas uma coisa, todos nós devemos ter certeza. Quando temos uma fé operante, isso é uma evidência que estamos conseguindo viver uma vida para agradar a Deus. E não tem nada mais nobre ou mais precioso que a gente possa fazer do que agradar a Deus. Amém?